Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula e nós vamos estudar hoje a composição da matéria, substâncias simples e compostas, misturas, sistemas homogêneos e heterogêneos. Então, vamos lá? Bom, então na nossa aula introdutória, nós vimos o que é a química e o que a química se propõe a estudar. Nós vimos que a química é a ciência que estuda a matéria, a sua composição, as suas transformações e a energia envolvida nesses processos e aplicações, né? Mas afinal, o que é matéria? Bom, de acordo com aquela definição clássica que a gente já está cansado de ouvir, matéria é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tudo que está ao nosso redor. Os processos químicos, tanto na natureza quanto na obtenção de algumas substâncias, sempre existiram, né? Eles existem muito antes, inclusive, do estudo da química como ciência. Mas nós podemos considerar que o estudo da química ele começa a surgir, né, como ciência através do seguinte questionamento: do que é feita a matéria? E foi através desse questionamento, da curiosidade, que se começou a estudar e a especular sobre a composição da matéria. E uma das primeiras ideias sobre a composição da matéria foi a teoria dos 4 elementos, né? Havia uma explicação de que tudo na natureza seria composto por terra, ar, água e fogo, em diferentes proporções. Até que no século IV a.C., surge a ideia de átomo como unidade fundamental da matéria. De acordo com o próprio significado da palavra, né, que vem do grego, a, não e tomo, partes, ou seja, o átomo seria a menor partícula em que a matéria poderia se dividir. Seria a menor parte da matéria. A partir de 1803, os cientistas começaram a ilustrar esse átomo e a tentar dizer qual seria a sua aparência, suas características, sua estrutura. E foram propostos a partir daí diversos modelos, até chegarmos no modelo aceito hoje para o átomo. Bom, mas isso vocês vão ver na aula de evolução dos modelos atômicos e estrutura atômica. Bom, então para a gente situar o átomo no nosso mundo visível, eu montei aqui um esqueminha para vocês. Nós temos então o átomo, né, como menor partícula que compõe a matéria. Na aula de estrutura atômica, vocês vão ver que não é bem assim, né? Afinal, no átomo, nós vamos encontrar outras partículas, como os prótons, os elétrons e nêutrons, mas deixa isso lá para a aula de estrutura atômica e vamos nos concentrar aqui no átomo como partícula fundamental da matéria, como unidade básica da matéria. Então, nós temos aqui os átomos, né? O átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio. E os átomos, eles vão se unir formando moléculas. Nós temos aqui, ó, a molécula da água, que ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Um conjunto de moléculas vai formar uma substância. Nós temos aqui, ó, como exemplo, um copo de água. Nesse copo de água, eu tenho não uma moléculazinha de água, mas eu tenho várias. E as substâncias, puras ou misturadas, vão formar a matéria. Bom, então a matéria ela pode ser composta por substâncias puras ou por uma mistura. E agora, então, a gente vai começar a aprender sobre misturas e substâncias puras. Uma substância pura, como o próprio nome diz, ela está pura, ou seja, ela está sozinha, não tem nada ali junto com ela. Quando nós temos uma substância pura, isso quer dizer que nós temos apenas um componente. Por exemplo, um copo de água. Se eu só tenho água, eu só tenho um componente ali. Então, eu tenho uma substância pura. Então, aqui, ó, eu tenho um copo de água, só água, substância pura. Agora, se eu adiciono açúcar nessa água, por exemplo, eu não tenho mais uma substância pura. Agora, eu tenho uma mistura, ou seja, eu tenho mais de um componente ali presente. Eu tenho a água e eu tenho o açúcar. Bom, então voltando para as substâncias puras, a gente aprendeu que substâncias são formadas por um conjunto de moléculas, certo? E agora a gente vai aprender a classificar essas substâncias puras
de acordo com o tipo de moléculas que formam a substância. Se eu tenho apenas átomos de um mesmo elemento químico formando aquela molécula, eu digo que eu tenho uma substância pura simples. Por exemplo, nesse cilindro aqui de oxigênio. Nele eu tenho só oxigênio. Então aqui eu tenho uma substância pura. Quando eu vou analisar a molécula de oxigênio, eu vejo que ela é formada por 2 átomos de oxigênio. Então aqui eu tenho átomos de um único elemento químico, átomos de um mesmo elemento químico formando essa molécula. Então, eu digo que a substância oxigênio é uma substância pura, simples. Agora, se nós temos na composição de uma molécula átomos de diferentes elementos químicos, nós vamos ter, então, uma substância pura composta. Veja aqui o exemplo da água. Nós temos aqui água pura. Se eu só tenho água dentro desse copo, então eu tenho uma substância pura, correto? E aí eu vou analisar agora a molécula de água. Quando eu vou analisar a molécula de água, eu vejo que ela é composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, eu tenho átomos de diferentes elementos químicos participando da composição dessa molécula. Então, eu vou classificar a água como uma substância pura composta. Agora nós vamos olhar para as misturas. Lembrando que uma mistura é quando eu tenho mais de uma substância junta. Então, eu digo que eu tenho mais de um componente. As misturas, elas vão poder ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Quando que eu tenho uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é aquela que eu não consigo identificar fases. Ou seja, eu olho para ela e eu vejo um aspecto homogêneo, uniforme. Eu não consigo identificar ali, olhando, que eu tenho uma mistura, que eu tenho várias substâncias ali. Eu não consigo ver. Por exemplo, o soro caseiro. O soro caseiro, ele é uma mistura de água, sal e açúcar. Essa mistura, ela tem apenas uma fase, ou seja, eu não consigo identificar ali que eu tenho várias substâncias. Quando eu olho para essa mistura, eu vejo um aspecto uniforme. As misturas homogêneas, elas podem ser chamadas também de solução. Agora, quando a mistura não apresentar esse aspecto uniforme, ou seja, quando eu puder identificar mais de uma fase, eu digo então que eu tenho uma mistura heterogênea, que é, por exemplo, o que acontece quando a gente mistura água e óleo. Aqui, ó, nessa imagem, a gente tem água e óleo misturados. E a gente percebe claramente que eles não se misturam. Que eu tenho aqui o óleo na parte de cima e na parte de baixo a água. Ou seja, eu consigo identificar mais de uma fase. Nem sempre em uma mistura eu vou conseguir identificar certinho quais são as substâncias que estão ali presentes. Mas eu vou conseguir identificar que é uma mistura pelo seu aspecto não homogêneo, não uniforme. Aqui nós temos alguns outros exemplos de substâncias puras. Substâncias puras simples, aquelas cujas moléculas são formadas por átomos de um tipo só de elemento químico. Então, nós temos aqui o ozônio, que forma lá o gás ozônio da camada de ozônio. São 3 átomos de oxigênio. Nós temos aqui o hélio, que compõe lá o gás hélio dos balões de gás. Ele é formado apenas por um átomo de hélio. A molécula de cloro, né, formada aqui por 2 átomos de cloro. A molécula de hidrogênio, formado por 2 átomos de hidrogênio. E aqui do outro lado nós temos as substâncias puras compostas, que são aquelas formadas por moléculas que têm ali na sua composição átomos de diferentes elementos químicos.
Então, nós temos aqui ó, o gás carbônico, por exemplo, formado por átomos de carbono e oxigênio, o ácido cianídrico, formado por átomos de carbono, de nitrogênio e hidrogênio. Nós temos a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, formado por átomos de hidrogênio e de oxigênio. A água oxigenada, inclusive, tem sido muito utilizada nesse período agora da pandemia por dentistas para fazer bochecho antes do atendimento. A água oxigenada ela tem uma ação contra o coronavírus, então ali por precaução, antes do atendimento, o dentista oferece ali para o paciente um pouquinho de água oxigenada para ele bochechar. Mas não é água oxigenada pura não, tá? É uma solução, na verdade, de água oxigenada, ou seja, uma mistura de água oxigenada com água. A recomendação é de 166 ml de água oxigenada 10 volumes, aquela que a gente compra na farmácia, e completar esse volume até 1 litro com água. E aí a gente vai ter uma solução a 0,5% de água oxigenada, tá bom? E nós temos aqui o etanol, que é um outro exemplo também, né? O etanol, a molécula de etanol é formada por hidrogênio, carbono e oxigênio. O etanol é o nosso álcool comum, né? O álcool 70. 70, na verdade, se refere à concentração dele, né? Então, o etanol é o componente do álcool que a gente vem comprando, né? Também para higienizar as mãos quando a gente está na rua nesse momento. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Mas também, assim como a água oxigenada, não é o etanol puro, né? O que a gente utiliza é o etanol 70%, que é uma mistura de etanol com água, tá? Onde eu tenho ali 70% de etanol e o restante de água. Aqui a gente tem outros exemplos de misturas. Misturas homogêneas, aquelas que apresentam apenas uma fase, né? Como exemplo de misturas homogêneas, nós temos aqui o ar atmosférico, que é uma mistura de gases, né? A gente tem ali oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases em menor quantidade. Nós temos aqui a água e o álcool, né? No álcool 70%, que a gente já comentou, né? Na verdade, isso aqui é etanol, né? Que é um tipo de álcool. A gente tem aqui como misturas heterogêneas, ou seja, aquelas em que a gente identifica mais de uma fase, uma mistura aqui, ó, de óleo, água e areia. A gente claramente identifica aqui que isso aqui não tem um aspecto uniforme, então uma mistura heterogênea. A gente tem o granito, tá? O granito ele é uma mistura heterogênea. A gente observa aqui, ó, um aspecto não uniforme nele, né? E aí, como eu falei, nem sempre a gente vai conseguir claramente identificar quais são as substâncias que estão ali compondo essa mistura, mas a gente percebe que o aspecto não é homogêneo. O granito ele é composto aqui, ó, por 3 minerais diferentes, então isso vai dar a ele esse aspecto heterogêneo. Bom, eu trouxe aqui 2 exemplos especiais para vocês guardarem: o sangue e o leite. O sangue e o leite, eles são misturas, porque eles têm ali na sua composição diversos componentes, várias substâncias. Eu tenho no leite água, eu tenho moléculas de gordura. Já no sangue, eu vou ter os glóbulos brancos, vermelhos, as plaquetas. Bom, não vou aprofundar, porque isso é lá com a Carol e a equipe de biologia, né? Mas, enfim, o sangue e o leite são misturas. Porém, a olho nu, eles parecem misturas homogêneas, porque têm um aspecto uniforme. Mas se nós observarmos com um microscópio, nós vamos perceber diversas fases ali presentes, tanto no leite quanto no sangue. Então, o sangue e o leite, apesar do aspecto homogêneo, eles são, na verdade, misturas heterogêneas, tá bom? E aqui eu quero chamar a atenção para mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó, um copo de água com gelo, tá? Nesse sistema aqui, da água líquida com gelo, eu tenho uma substância pura, porque eu tenho apenas água aqui, água líquida
é água e o gelo continua sendo água, só que no estado sólido. Então, eu tenho uma substância pura. Porém, esse sistema é heterogêneo, porque eu consigo identificar duas fases. Uma é a água líquida e a outra fase é o gelo, tá? Então, eu digo que aqui eu tenho um sistema heterogêneo. Não é uma mistura, é um sistema heterogêneo. Agora, a gente vai dar uma olhadinha num fenômeno chamado alotropia. A alotropia acontece quando eu tenho átomos do mesmo elemento químico formando diferentes substâncias. Quando apenas a variação ou no número de átomos ou na estrutura vão formar substâncias diferentes. E aqui, ó, eu trouxe como exemplo para vocês o grafite e o diamante. O grafite e o diamante, eles são formados por carbono. Os dois têm a composição exatamente igual. O que vai diferir o grafite do diamante? A estrutura, a forma como esses carbonos se organizam. Então, apenas um arranjo diferente traz para a gente substâncias com propriedades completamente diferentes. E aqui do outro lado, a gente tem o gás ozônio, O3, lá da camada de ozônio, e aqui o gás oxigênio, O2. Eles são formados, né, a molécula de oxigênio e a molécula de ozônio são formadas pelo mesmo elemento químico. Eu só tenho oxigênio aqui e só tenho oxigênio aqui também. O que vai diferir uma da outra é a quantidade de átomos de oxigênio. Então, o nome disso é alotropia, tá? Por hoje é isso. Assistam então no próximo vídeo a resolução de um exercício que eu trouxe para vocês.